Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande alegria e uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para nós darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, meu amigo, que é aqui de Presidente Epitácio ou nossa região, que deseja participar presencialmente conosco, nós temos em nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em nossa sede aqui, todos os domingos às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Aqui também no bairro da Vila Esperança, nós temos na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, às 8h30 da manhã, em nossa congregação. Você é o convidado também a estar participando conosco. Muito bem, queridos, estivemos a lição passada, que foi a lição de número 4, que falou sobre como se conduzir na caminhada. Sabemos que estamos na caminhada cristã. Já falamos sobre a caminhada da salvação e agora vamos falarmos sobre essa caminhada de santidade ao Senhor, que já começamos com a nossa lição 4. E trouxemos o nosso maior exemplo, porque o nosso maior exemplo de conduta, de caminhada, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos deu o exemplo e nos deixou o exemplo. Jesus, quando estava com os seus discípulos, lavando ali os pés, que era um serviço de escravo, ele estava dando exemplo para eles, para que eles servissem, usassem aquilo como um modelo, como um padrão a ser seguido. Porque Jesus, antes mesmo dele ensinar, ele fazia. Por quê? Porque se ele não fizesse primeiro, quando ele estivesse ensinando, alguém ia cobrar ele o porquê ele não havia feito. Então, é o que diz lá em Atos, capítulo 1, o evangelista Lucas, dizendo ali, o médico amado, dizendo o que Jesus começou a fazer e também a ensinar. Então, o nosso maior exemplo de conduta está em Cristo Jesus. E sabemos que nós vimos que temos que caminhar fazendo a vontade de Deus, temos que caminhar com prudência, não caminhar como os loucos, os tolos, sem noções. Temos que andar pelo caminho de santidade, não podemos voltar atrás, não podemos recuar, não podemos retroceder. E falamos também que nessa caminhada nós vamos encontrar os dias maus, porque isso é inevitável, não tem como evitar. Os dias maus, ele vem para todos. Jesus, mesmo antes de subir ao céu, ele resumiu o que é na terra. João 16:33. Ele disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Nele, a paz está nele. No mundo, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso foi Jesus. Agora eu e você ainda precisamos vencer. Queridos, essas aulas, elas não substituem a aula presencial, ou seja, a aula virtual, ainda que é muito bom, é muito importante, é muito relevante. Haja visto o nosso tempo é curto, mas é bem aproveitado essas meia horas que nós ficamos aqui. É muito bem aproveitada, tá bom? Mas o relacionamento virtual não substitui o pessoal. Isso aqui é apenas um aperitivo. É apenas uma preparação de algo que vem depois, que é você participar em escola bíblica dominical. Então, é importante que você compartilhe, que você deixe o seu comentário, que você deixe o seu like. Mas o mais importante ainda é que você participe da aula. E esse é o propósito, porque quando nós damos abertura aqui, eu tenho um pastor presidente e tenho uma congregação sobre a minha responsabilidade
Então nós já passamos para vocês o endereço para que vocês participem conosco presencialmente, porque ali na aula você pode tirar suas dúvidas, haja vista, aqui também você pode deixar suas dúvidas aí, nós vamos responder, como nós já respondemos alguns comentários, vamos continuar respondendo. Mas é importante você estar presencialmente na Escola Bíblica Dominical, não deixando a vossa congregação, como diz o escritor aos Hebreus, não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Muito bem. Hoje nós estamos com a nossa lição de número 5, que será no dia 5 de maio de 2024, que vai falar sobre os inimigos do cristão. Queridos, além da porta ser estreita, além do caminho ser estreito, nós vamos encontrar inimigos. A partir do momento, queridos, que eu e você levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo Jesus, você passa a ter o Espírito Santo habitando em sua vida, você já entra em batalha no mundo espiritual. E quando Jesus, queridos, ele revelou à igreja, ele já revelou que ela sofreria perseguição. E Jesus sabia que a igreja é perseguida. Por que que a igreja é perseguida? Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos como peregrino ou forasteiro. Eu sempre digo sobre Abraão, Gênesis capítulo 12, veja que Abraão caminha com a tenda e o altar. Mesmo recebendo a promessa em Canaã, mesmo ele pisando os pés em Canaã, ele anda com a tenda. É algo que arma e também desarma. Arma e desarma. Não é fixa, não é fechada. Ela é transportada. Ela é levada de um lado para o outro. Ela não é prendida, ela é desprendida. E essa tenda aponta para o nosso altar, para o nosso tabernáculo. Estamos aqui, mas não somos daqui, vamos ser levados daqui. Um dia esse tabernáculo se desfazer, Paulo se desfazer, temos um na eternidade. E aí tem Abraão também andava com um altar, que ele queria ter comunhão com Deus, queria ter relacionamento com Deus, aonde ele fosse. Hoje também não é diferente, temos que ter a nossa tenda, temos que saber que estamos aqui, mas não somos daqui, temos que entender que somos peregrinos, mas temos que ter também o nosso altar, ter sempre comunhão com Deus, porque é essa comunhão que vai fazer com que eu seja arrebatado, mesmo se eu morrer, eu vou ter um descanso eterno no céu, como nós já estudamos. Mas nessa vida cristã, nós vamos encontrar inimigos. O comentarista aqui não diz 3 no título, mas ele vai falar sobre 3, mas são muitos inimigos que nós enfrentamos. Veja que Israel, quando sai do Egito, em direção a Canaã, eles enfrentam muitos inimigos na caminhada. Os amalequitas, houve os inimigos midianitas, houve muitos inimigos que eles tiveram que enfrentar. A outra lição vai falar sobre as armas, que eu não vou citar sobre as armas hoje, mas vamos falar sobre os inimigos do cristão. E para nós vencer esses inimigos, primeiro precisamos entender de que origem eles são. São inimigos espirituais. Que também não vou falar sobre as armas hoje, porque é a próxima lição. Então, se são inimigos espirituais, temos que usar armas espirituais, que vai ser falado na outra lição. Primeiro ponto, conhecer a origem, conhecer esses inimigos. Terceiro, ter estratégia de como vencer esses inimigos. Sabemos que há tentações, queridos, para o lado de dentro, mas também há para o lado de fora.
Mas se temos pro lado de dentro também nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá força. Dentro de nós, queridos, há dois leões. Há dois leões dentro de nós. Isso eu vou usar como uma figura, como uma metáfora. O leão que se alimenta de carne e um leão que se alimenta de espírito. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda como leão. Mas Apocalipse 5,5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá que venceu. Então o diabo ele é como um leão, mas ele não é um leão. O leão da carne ele se alimenta de carne. O leão do espírito se alimenta do espírito, das coisas de Deus. Nós temos espírito, alma e corpo. A alma está no estado intermediário. Para onde a minha alma está pendendo? Para que lado está se inclinando? Se você tiver dois leões, um leão se alimenta de carne e o outro leão se alimenta de espírito, você deve alimentar um desses dois leões. E o que você alimentar, ele vai se fortalecer, ele vai ficar mais forte e sobressair sobre o outro. Então, aquilo que você alimenta mais, ele se torna mais forte. Se você alimentar mais o leão da carne, as obras da carne, ele vai ficar mais forte e vai sobressair ao leão do espírito. Mas se você alimentar mais o leão do espírito, orar, ler a leitura, se fortalecer espiritualmente, você está alimentando o leão do espírito, alimentando as coisas de Deus, do Espírito Santo, vai sobressair sobre as coisas da carne. Então aquilo que eu mais alimentar, ele vai se fortalecer mais. Sabemos isso, queridos. E sabemos que Jesus Cristo, ele também foi tentado. Ele foi tentado. E se você ver lá em Lucas 4, na outra lição nós vamos comentar também um pouco sobre isso. Você vai ver lá em Lucas 4 que Jesus foi tentado nas três áreas. Jesus foi tentado na área física, na área psicóloga, o seu psique, e no seu espírito. Mas ele venceu com as armas espirituais, que vai ser falada na outra lição também. E nós vivemos, queridos, em batalha, os dias são maus. E esse dia até vi o nosso pastor falando, precisamos a cada dia nos alimentar, buscar a palavra do Senhor. E o nosso pastor presidente é o homem de Deus, o servo do Senhor, o meu pastor, que eu amo em Cristo Jesus. Ele disse que muitos hoje estão com anorexia, que é uma doença, mas anorexia espiritual. O que é anorexia? É uma pessoa que ela está magra, está só o esqueleto, está uma magreza total. Mas ela se olha no espelho, ela se vê gorda. Então ela olha para si e fala, não, mas então eu não posso se alimentar mais, porque se eu se alimentar eu vou morrer. E aí a pessoa deixa de se alimentar. Mas ela não está sabendo que ela está morrendo, ela está se desfilhando. E há muitos assim que estão morrendo, se desfilando espiritualmente, perdendo a sua visão, perdendo o prazer de ler a Bíblia, de estar na casa de Deus, de estar na presença do Senhor, porque está com uma anorexia espiritual. Eles acham que está cheio, mas não está, estão vazios. E isso tem um inimigo que está por trás de tudo isso, como diz Paulo em 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Então, queridos, precisamos entender. O primeiro inimigo é o quê, queridos, em nossa jornada? É o diabo. Ele é real.
Ele é um ser real. Veja que há descrições dele no livro do profeta Ezequiel 28, uma imagem de Tiro, mas apontando para Satanás. Ele é um ser real. Veja que o nosso Senhor atesta essa realidade. Ele é chamado de inimigo, lá em Mateus 3,39. Veja que foi semeado o joio, enquanto as pessoas dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ele é o inimigo das nossas almas. E desde o Antigo Testamento, nós já vimos essa inimizade. Lá em Gênesis 3,15. Já começa a ler uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, que é Cristo que viria. Veja que lá no Jardim do Éden, Deus já profetizou para o próprio Satanás essas inimizades, que são inimigos. Então, queridos, a nossa luta, o nosso conflito não é com pessoas, mas é com seres espirituais. Segundo Coríntios 10:4. Não são carnais a nossa milícia. Não é com a minha força do braço, com minhas mãos, mas é com armas espirituais. Então, nós vemos descrição dele em Jó, nós vemos descrição dele em Isaías. Veja que lá em Isaías 14, ele queria estar acima do trono de Deus, ele queria ser maior do que Deus. Mas ele foi precipitado para baixo. Ezequiel 28 mostra o seu orgulho, o que ele era. Um regente de coral, um ser angelical, um anjo de luz, que portador de luz. Nós vemos em Jó aquele conflito no mundo espiritual. De onde veio? Passear a terra e rodear por ela. Veja que é o inimigo, o diabo, ele é um ser real. Ele existe, queridos. Ele é um ser real. No Antigo Testamento, as suas ações satânicas são descritas desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Né? Diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Ponto 2 aqui fala da descrição de Satanás. Né? Veja que o próprio, nós vamos ver aqui, quando se fala a respeito do corpo de Moisés, Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Nós não temos que estar conversando com o diabo ou conversando com demônios, queridos. Jesus nos deu poder e autoridade para nos expulsar demônio. E tem pessoas que ficam, querido, nomeando demônios, dando tanto nome que isso não está na Bíblia, queridos. Zé Pilintra, Zé Pilantra, é caveira, é não sei o que, é não sei o que, sai não sei o que. Gente, para com essa palhaçada, para com essa besteira. O único demônio que é chamado pelo nome na Bíblia é o Beelzebul, príncipe dos demônios. Onde Jesus fala ali, menciona sobre o seu nome. Nós não temos que estar conversando, dialogando com o diabo. Temos que só expulsar em nome de Jesus e pronto. E pode sair no louvor da harpa ou durante uma pregação. Tem pessoas possessas e tem pessoas que são influenciadas por demônios, querido. Precisamos entender. Nem sempre ele se manifesta. Então, Satanás é um ser que possui personalidade, queridos. Ele possui inteligência, ele conhece as coisas do homem. Lembra que quando Jesus revelou a igreja, disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele já mostra ali que a igreja vai ser perseguida sobre as portas do inferno, sua influência satânica. Tem inteligência, tem desejos, vontade própria. Tudo isso. Né? Jesus usou pronomes pessoais para referir-se a ele, como se dirigindo a um ser. O inimigo ele tem as suas identidades. Veja que lá em Gênesis, olha só, lá em Gênesis é chamado de serpente. Só que lá em Apocalipse 12, ele já é chamado de dragão.
já comeu, já se alimentou tanta gente que já se transformou em um dragão, já matou tantas famílias, destruiu lares, destruiu casamento, destruiu igreja, destruiu ministério, destruiu crianças. Já se transformou em um dragão. Existem algumas identidades dos inimigos, vários nomes, como por exemplo, serpente, para mostrar a sagacidade, Satanás, mencionado 52 vezes, é adversário ou opositor, ou o diabo, que aparece 35 vezes, maligno, dragão vermelho, tentador, Beelzebul, chefe do demônio, Belial, que é visto muito lá em Juízes, Samuel, filho de Belial. Esses nomes revelam sua natureza cruel e perversa e destruidora, querido. Então são essas as suas identificações. Isso é tão sério, queridos. Isso é tão grave, porque os demônios podem causar enfermidades ou doença física ao corpo humano. Por exemplo, existem enfermidades, porque nem toda enfermidade, queridos, é doença. É doença, mas nem sempre é da genética do corpo humano. Porque ele é no mundo espiritual, mas ele entra na pessoa, ele incorpora na pessoa e causa ali uma doença, que é chamada de espírito de enfermidade. Então existe enfermidade física e existe espírito de enfermidade. Você vai ver isso lá em Lucas 13, do 11 ao 16 ali. Uma mulher de 18 anos, Satanás mantinha presa com o espírito de enfermidade. Jesus repreendeu. Então temos que repreender espírito de enfermidade, porque às vezes a pessoa está com uma doença, mas é no espiritual, espírito de enfermidade, mas afeta o físico, afeta o lado externo da pessoa. Veja que aquela mulher andava encurvada. Como é que pode um espírito fazer a pessoa encurvar? É uma doença no mundo espiritual, que afeta no corpo humano da pessoa. Então tem enfermidades que é em nome de Jesus, é enfermidade física. Você fala em nome de Jesus, saia todo mal. Mas outras repreendidas em nome de Jesus ou no sangue de Jesus. Temos que tomar cuidado. Ou vamos usar o nome de Jesus para expulsar a enfermidade, ou repreender em nome de Jesus. Até algumas forças da natureza, Jesus repreendeu na Bíblia, porque percebe-se que é coisas, influências do demônio. Por mais que ele tenha um poder, mas ele tem um poder limitado, ele não tem todo o poder pertence a Deus. Veja que Deus, lá em Jó, permitiu ali a ele tocar até certo ponto na vida de Jó. Mas Deus falou, não tira a vida dele. Ou seja, foi um poder limitado. Deus aqui tem todo o poder. Então Satanás tem um poder sobre a minha e a sua vida, mas é um poder limitado. Todo o poder está na mão de Deus. Então precisamos tomar cuidado. Né? Toda enfermidade, diz ele, tem uma origem pecaminosa. Mas não quer dizer que a pessoa está em pecado. Não é isso. Porque às vezes nós vemos alguma irmã enferma ou irmão, a primeira coisa que falamos, está em pecado, como aconteceu com Jó. Mas que ele é de origem pecaminosa. Toda enfermidade é de origem pecaminosa, já disse, vem de Adão e Eva, lá do Jardim do Éden. Mas não quer dizer que a pessoa em si mesma está em pecado, e aquela enfermidade é por causa que ela pecou, queridos. Mas toda enfermidade é de origem pecaminosa, que é lá do Jardim do Éden. Mas não significa que a pessoa está pecado ou pecando, por isso vê aquela enfermidade. Então precisamos entender isso. Por exemplo, tem a depressão espiritual e tem a pessoa que tem problema de depressão que precisa de cura, precisa de tratamento, queridos. Precisamos entender essas coisas. Então o segundo inimigo é a carne. O segundo inimigo é a carne. Queridos, como se fala em carne, nós vemos aí como entrou esse traz aí. Primeiro, o tecido muscular do corpo. Segundo, o corpo humano inteiro.
o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, né? E quarto, a natureza pecaminosa. Então, precisamos entender quando se usa a expressão carne ou corpo. Quando fala corpo, é soma. Carne já é charis, né? Isto é, no grego. Então, quando se fala carne, pode referir-se ao corpo, um ser, um corpo, né? Como diz aqui, o corpo humano inteiro, o Êxodo 4:7. Mas precisamos entender que pode se identificar também como a natureza pecaminosa. Então, quando se fala carne, que vai aqui dizer no ponto 2, a carne do Novo Testamento, revela-se o que? A carne é algo que se opõe a Deus e aos seus propósitos. O ponto 3 também vai explicar melhor aqui da nossa lição. A carne é a natureza, depois da queda de Adão, como vimos, a expressão carne pode ser usada para referir-se ao corpo humano, mas também a natureza pecaminosa do homem. Mas nem sempre é o corpo humano. Porque corpo, como eu já disse, é soma, que é os tecidos muscular. E aí quando falamos que ando na carne não agrada a Deus, você precisa entender esse contexto, que é a natureza pecaminosa, que não quer que nós façamos a vontade de Deus. Né? Eu preciso entender, por exemplo, eu preciso identificar entre carne ou corpo. Por exemplo, quando se fala idolatria, Gálatas 5 vai dizer que é o quê? Idolatria é a natureza pecaminosa, é obra da carne. É obra da carne. Né? Queridos, eu vi alguma descrição sobre, lá em Gálatas, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que são 9. Começa com amor e o amor me ajuda a desenvolver os 8. Eu fiz alguma lista aqui, eu senti no meu coração, fiz alguma lista aqui e até contei essas obras da carne e classifiquei alguma delas. E eu vou trazer essa informação, porque aqui eu gosto de trazer informação profunda para você. O Espírito Santo me impulsionou a fazer essa descrição, só para você entender como que é. Por exemplo, são 16, eu fiz algumas classificações, eu fiz uma tabela. Por exemplo, são 16 obras da carne. Diz assim, ó, que é Gálatas 5, nós vamos ler ali a partir do 19. Que é o quê? Prostituição, impureza e lascívia. Esses são pecados imorais que dentro da pessoa, ou seja, pecados imorais no ser da pessoa. Né? Que é o quê? Prostituição, impureza e lascívia. Depois vem o quê? Mais 2, que é idolatria e feitiçaria. São pecados que ofendem direto a Deus. E são 2. Depois vem o quê? Depois vem inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, heresias, homicídios. Veja que são pecados que ofendem o ser humano, ou seja, o próximo. Para e analise esses versículos que você vai ver que esses pecados ofendem o ser humano, o próximo, o próximo que está com você. Veja, inimizades, queridos. Ah, eu não gosto de fulano, eu não aceito fulano. Ah, que céu que você vai? Aí você começa aí, porfia, brigas, conflitos, veja só. Fala de pecados que ofendem o ser humano, o próximo, o ser humano. Depois vem o quê? 2. Bebedices e glutonarias. Ofendem a si mesmo. Se você beber a embriaguez, vai trazer consequências para quem? Para você mesmo. Vai ter efeito externo, mas quem é prejudicado quando bebe demais? Um alcoólatra. Pense aí. Por isso que Paulo diz, não embriagueis com vinho, que as pessoas embriagaram, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a glutonaria? Quem comer demais? Quem vai ser prejudicado? Pense aí. Quem vai ser prejudicado? Então anote aí, querido. Foi o Espírito Santo que colocou para mim fazer essa descrição aqui. Eu vou repetir aqui para você entender, né? Vemos aí, ó. Então nós vemos pecado que atinge a pessoa, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia. Depois,
Nós vimos pecados que ofendem quem? Ofende a Deus, que é idolatria e feitiçaria. Depois, nós vimos pecados que ofendem o próximo, que é inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, heresias. Ofende o próximo, o ser humano. Depois, ofende a si mesmo, bebedice e glutonaria. Então nós vimos aqui pecados que ofendem a pessoa, a Deus, a pessoa imorais, a Deus, ao próximo e a si mesmo. Tudo isso são o quê? São obras da carne. E é o terceiro ponto, que nós vamos ver aqui, o terceiro inimigo, né, do cristão, que é o mundo. Precisamos entender essa palavra mundo, queridos, que pode ser o quê? O comentário slide aqui, um exemplo muito importante, que primeiro fala sobre terra, depois conjunto de narrações conhecidas, terceiro, a raça humana, quarto, o universo, quinto, os que se opõem a Deus, que é o mundo sistema, que é classificado em 3 níveis: consciência da carne, consciência dos olhos, a soberba da vida. E o homem natural não compreende as coisas do espírito. Consciência da carne, falar das coisas da carne, das obras da carne, como nós já acabamos de falar aqui, tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado. Consciência dos olhos, aquilo que eu vejo, que está diante dos meus olhos. Gênesis 6, vendo a mulher que a árvore agradável aos olhos, consciência da carne, que era boa para comer, consciência da carne, e para dar entendimento, soberba da vida. Gênesis 6 está em 1 João 2,15. Aí nós vemos hoje as coisas oferecidas pela mídia, a pornografia, a prostituição, a música, os filmes, a literatura, a arte, para ceder o que? A desejos carnais. E nossas crianças e o nosso povo estão sendo engordados por essas coisas. Aí vem a soberba da vida, que é o egoísmo, vanglória e o ateísmo. Então precisamos entender como vencer o mundo. Nada como vencer, queridos, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Temos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui, queridos, os inimigos do cristão. E nós falamos aqui sobre 3, né? Que é o diabo, a carne e o mundo. Mas eu e você precisamos entender que aí depois vem o pecado e que gera a morte. Então, os inimigos são muitos. E nós precisamos vencer a cada dia em nome do Senhor Jesus. Na próxima aula vamos aprender sobre as armas de vencer o inimigo.